Obrigado. Fala, galera. Beleza? Bom dia aí para todo mundo. Queria pedir a ajuda de alguém aí para a gente iniciar uma oração. Se alguém pode fazer para a gente uma oração para a gente iniciar a nossa reunião. Se ninguém se prontificar, eu vou puxar alguém aqui, hein? Puxa, gente. Claudinho, Pamela. Vamos pedir, gente, ao Senhor, né, que esteja nos protegendo mais uma semana, mais um mês, que a gente possa realmente fazer o que tem que ser feito, porque o Senhor nos coloca tudo à nossa frente, todas as oportunidades, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, que a gente possa pedir a Ele que nos capacite, que a gente possa ter realmente força, que a gente não procrastine, que a gente não tenha preguiça, que o resto ele também nos ajuda. Aonde a gente não consegue ir, ele vai com certeza. Então, vamos agradecer já por esse dia, por estar aqui, por essa oportunidade, agradecer pela vida do Rafael, que hoje vai trazer vários ensinamentos para nós, com o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vai lá, Rafa. Bora, galera. Então, antes de eu passar para vocês um pouquinho da ferramenta, né, da Demicon, que a gente pode utilizar na prospecção de leads, eu queria falar bem rápido, bem resumido, um pouquinho da minha história, né? Eu estava falando com o Luciano mais cedo, que eu acho que era interessante eu me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória como empreendedor e como que eu conheci, né, e decidi fazer parte do time Demicon, tá? E aí no final eu compartilho com vocês a ferramenta, beleza? Então vamos lá. Cara, eu sou o Rafael Andrade, eu tenho 30 anos, sou nascido e criado aqui em Itaperuna, sou casado com a Aline, tenho dois filhos, né? Meu filho chama Caio, tem 5 anos, tá para fazer 6 agora em janeiro, e a minha esposa está grávida, a gente está esperando mais um filho, que é o Davi, que chega para a gente aí um pouquinho depois do Summit, se Deus quiser. E, assim, minha trajetória de trabalho começou numa imobiliária. Meu primeiro emprego foi no mercado imobiliário. Eu entrei numa imobiliária para poder fazer um pouquinho de tudo, né? Fazer vistoria, digitar contrato, fazer aqueles reparos chatos, né? Poder manutenção no aluguel. E aí a gente tem que fazer contato com o proprietário para poder entender se é algo estrutural, né? Se é mau uso do inquilino. Então eu estava sempre naquele meio ali na imobiliária. E eu aprendi um pouquinho de cada coisa lá. Aprendi um pouquinho de tudo e com o tempo lá eu fui e tirei meu Cresce. Estava gostando do mercado imobiliário, resolvi investir em tirar o meu Cresce. Tirei a minha carteirinha. Durante o trabalho lá, eu acabei vendendo um terreno e alugando uma casa para um cliente nosso hoje da Demicon. Né? Ele é um dos sócios de um provedor de internet aqui de Itaperuna, de uma venda assim multimilionária do Cristiano. Eu acabei criando esse relacionamento com ele na imobiliária. E aí ele me convidou para poder trabalhar com ele lá no provedor. E aí eu fui trabalhar nesse provedor de internet. Eu acabei saindo ali do ramo imobiliário e fui trabalhar no provedor de internet. Por um tempo lá eu vi que eu estava um pouco estagnado na empresa, que eu não estava enxergando assim muito potencial de crescimento, e eu resolvi pedir demissão e eu queria sair para montar uma imobiliária. Comecei a prospectar alguns imóveis, mandei fazer a minha plaquinha, comecei a esparramar placa na cidade e conversei com eles que eu iria sair, né, para poder empreender nesse mercado. Acabou que, né, eles me surpreenderam com uma proposta, eu acabei continuando lá na empresa, cresci na empresa, ganhei alguns cargos de gerência e comecei a tocar o time de call center da empresa. Então a gente tinha atendimento 24 horas, eu fiquei responsável pelo call center e pelo time comercial ali da empresa. Aprendi demais e lá na frente
né, eu resolvi empreender de novo. Sempre inquieto ali, com vontade de empreender, foi onde eu abri o Medieval. Né? O Medieval é uma rede de hamburguerias e eu tenho dois sócios, né, dois sócios fundadores comigo. Oi? Tenho dois sócios fundadores junto comigo. Medieval ele nasceu como uma renda extra, né, e com a vontade de empreender. Depois ele foi ganhando algumas proporções, a gente foi formatando ele como franquia, abrindo, né, novas unidades. Aí a gente tem unidade hoje em Muriaé, em Bom Jesus, Itaperuna e Niterói. Nós formatamos o Medieval como franquia e fizemos essa pequena expansão, né, mais a nível regional. Chegamos a ter uma unidade em São Paulo, acabou não dando certo na época da pandemia. E o que aconteceu no meio disso tudo? Né? Eu acabei saindo de fato do provedor para dar um foco no meu negócio e eu acabei passando por um momento de um problema de saúde. Eu fui diagnosticado com um câncer de testículo e foi um momento de eu realmente fazer uma pausa ali para poder refletir. Foi um momento que eu tive que me afastar, né, das minhas atividades profissionais, do meu negócio, por uns 6 meses a um ano. Fiz meu tratamento aí em Muriaé, no Varela, aí, Instituto Varela. Foi um momento em que, graças a Deus, eu tive uma cabeça muito boa, né? Não fiquei, né, abalado, sempre com um pensamento positivo ali de que era só um momento que eu estava passando, tá? Graças a Deus, né, deu tudo certo. Depois eu tive alta, me recuperei. E naquele momento, os médicos falavam que eu poderia não ter filhos, né? E eu acabei tendo que congelar sêmen como precaução, porque eu tinha o sonho de ser pai, de ter meus filhos, e fiz esse procedimento, congelei sêmen, e graças a Deus, meu filho Caio e o meu filho Davi, que vai nascer, né, são milagres de Deus. Eles nasceram de forma natural. Eu já descartei os sêmens que eu congelei, não precisei utilizar para fazer inseminação. Então, eles são milagres na minha vida, são bênçãos na minha vida. Beleza? Queria compartilhar um pouquinho disso e agora eu vou falar como que a Demicon apareceu na minha vida, né? Como que eu conheci a Demicon. O Medieval ele já faz 8 anos, a gente já está para completar 10 anos de negócio, uma década. O negócio já está assim, bem estruturado, a gente tem equipe de gerência, o negócio roda bem, a gente conseguiu sair do operacional, né, e ficar mais no estratégico, e eu resolvi voltar para o mercado imobiliário. Já conheci o Cristiano, eu sou cliente do Cristiano, né, o Cristiano que me convidou para a Demicon, mas antes disso eu sou cliente dele aqui no Medieval. O seguro empresarial nosso aqui é feito com o Cristiano, seguro do meu carro. E eu sabia que o Cristiano trabalhava, né, com alguns produtos do mercado imobiliário também, consórcio imobiliário. Quando eu resolvi voltar, eu reativei meu Cresce, né, fui na delegacia do Cresce, falei, vou reativar meu Cresce para voltar para o mercado imobiliário, para trabalhar de alguma forma nele. Entrei em contato com o Cristiano e com alguns conhecidos para poder falar, né, que eu estava voltando, que eu queria fazer parceria, que se tivesse alguma oportunidade, né, de trabalhar em parceria, eu estava junto, que eles poderiam contar comigo. Aí o Cristiano falou assim, cara, eu preciso te apresentar uma empresa, vamos marcar uma reunião que tem um negócio bom para a gente poder trabalhar. E veio me apresentar. Trouxe o Luciano, né, a gente fez uma reunião ali no Deck Café e eles me apresentaram como cliente. E assim, eu fiz todas as perguntas possíveis para o Luciano, ele fazendo conta ali na minha frente no iPad, e eu questionando as contas dele, fazendo pergunta, querendo entender de fato o produto. Porque eu entendi que no mercado imobiliário hoje existe uma dor muito grande, que é o crédito, né? O crédito, né, como a gente escuta aí na Demicon, é um crédito escasso, caro e seletivo. Né? No banco é através de relacionamento, né, juros absurdo por conta de uma Selic alta, de um cenário econômico que a gente está vivendo. E eu entendi que se eu fosse voltar para o mercado imobiliário, eu tinha que ter algum produto de crédito para poder viabilizar essas vendas no mercado imobiliário, para poder trabalhar, né, de forma mais eficiente. Justamente estava numa semana de onboarding em Muriaé. E aí o Cristiano e o Luciano me convidaram para participar do onboard. Ele falou, cara, vi que você gostou do produto, né? E a gente vai ter um onboard, você está voltando para o mercado imobiliário, vamos com a gente lá em Muriaé participar do onboard. E aí, eu acho que daí para frente um pouquinho você já conhece o restante. Eu participei do onboarding, gostei, virei cliente, comecei fazendo algumas vendas como indicador do Cristiano, né? E minha matrícula saiu há um mês, né? Foi assim que eu conheci e cheguei até a Demicon.
né? Gratidão aí pela vida do Cristiano e do Glauco, que me convidaram, do Luciano, que veio aqui me explicar, né? E hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte do time com vocês, beleza? Agora, eu vou passar para vocês uma ferramenta que o Luciano me alertou e eu pesquisando, seguindo alguns consultores de São Paulo ali do time do Filipac, eu vejo que eles trabalham muito no digital, né? E aí eu vi que eles tinham uma landing page personalizada, só que com um link direto da Demicon Brasil, que traz muita credibilidade e confiança na hora de rodar um tráfego e captar um lead, né? Não é uma landing page amadora, é uma landing page, né, com a certificação da Demicon Brasil. E aí eu busquei informação para poder ativar. E aí eu vou compartilhar a minha tela aqui para poder mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta, beleza? Deixa eu só Pessoal, compartilhar aqui. aí, do que o Rafael vai passar, que vocês já dá para sair com essa landing page. O que é uma landing page? Não é uma página de captura, que é idêntica ao site da Demicon. Vocês vão disponibilizar aí, depois ele vai explicar um QR Code, um link em algum lugar, a pessoa vai entrar, vai como se tivesse um site da Demicon. Só que vai estar na página de vocês. Então já anota tudo que ele vai falar, que já dá para deixar ela pronta agora. E lembrando que é só para consultor com matrícula, tá? Quem não tem matrícula não dá para fazer ainda, mas aí é bacana, já dá para ficar com ela pronta agora de uma vez aí, ó. Pessoal, eu vou mandar no grupo já de uma vez aí no WhatsApp, estou compartilhando aqui com vocês, um PDF do Helpdesk que explica também esse passo a passo e o link da máquina de vendas, que é a ferramenta que a gente vai ativar para poder fazer a captação de leads, tá? O que é necessário fazer? É necessário vocês baixarem no celular de vocês, quem já tem, só simplesmente autenticar com o QR Code, aquele Google Authenticator, que é aquela autenticação de 2 fatores. É obrigatório, né? A Demicon exige essa autenticação para ativar a ferramenta, beleza? Já está aparecendo minha tela aí, Luciano? Mandei o link para vocês e eu estou dentro desse link aqui que é o Máquina de Vendas. Vocês vão acessar com a matrícula de vocês e a senha, a mesma senha que a gente acessa o Newcom, beleza? Acessando, quem ainda não fez o primeiro acesso vai pedir para escanear um QR Code que vai jogar para o Google Authenticator, para gerar aqueles códigozinhos momentâneos. Deixa eu pegar o meu aqui. Ó, vê se dá para ver aí. Acho que está embaçado. Mas são aqueles códigos que expiram rápido, a gente vai ter que preencher com ele, tá? Num primeiro momento tem que ler o QR Code para poder habilitar a autenticação. Beleza. Depois a gente vai ter um menu lateral. A minha aqui no caso eu já fiz as configurações, tá? Mas a gente vai vir na aba Perfil, Editar Perfil. O que é essa landing page? Antes de eu explicar como que configura, eu vou mostrar para vocês aqui como que fica a página. Vocês vão ter uma página, tá aparecendo aqui em cima o www, o endereço? autorizado.ademicon.com.br barra o nome de vocês como consultor. Então, isso passa muita credibilidade ali para o lead na hora de se cadastrar, porque é uma página vinculada à Demicon com selo de autorizado. Aonde tem o simulador de parcelas, o mesmo simulador que tem no site da Demicon, o cliente consegue simular parcela, crédito, tá? E logo abaixo aparecem os dados do consultor. Algumas informações já personalizadas da própria Demicon, um institucional, tá? Explicando o que é o consórcio, mostrando, né, algumas informações, e todo lead que se cadastrar aqui, eles chegam diretamente na máquina de vendas do consultor. Então, a gente consegue fazer um trabalho independente de captação de leads, até mesmo rodando tráfego, né, para quem já investe alguma verba aí em tráfego pago e direciona talvez para o Instagram, dá para testar algumas campanhas direcionando esse lead para a landing page de vocês. Eu ainda não testei o tráfego pago na landing page, então eu não sei falar qual é o resultado, se tem uma conversão boa, tá? Mas eu pretendo testar em breve, beleza? Então a gente vai vir aqui, tá? Dentro do menu, clicar lá embaixo em perfil, editar perfil. Vocês vão preencher com os dados de vocês, e-mail, nome, sobrenome, o cargo dentro da Demicon, beleza? A unidade já vem automaticamente setada, a unidade de cada um. Endereço, né, informações de Facebook, Instagram,
tá? Uma biografia, se vocês quiserem, coloquei aqui alguma coisa, beleza? E vai clicar em atualizar. Automaticamente, essas informações já vão ter sido cadastradas. E aí é só vir aqui na aba Marketing, Minha Página. A página de vocês já está totalmente pronta, beleza? O que que eu fiz? Eu fui no meu Instagram, deixa eu ver se está aberto aqui, coloquei um link de acesso dentro do meu Instagram e dentro desse link eu coloquei alguns sublinks. O primeiro é fazer um investimento Ademicon, tá? Que eu direciono para essa landing page. Quando o cliente clica no meu Instagram, ele cai dentro da minha landing page, ele consegue fazer uma simulação, tá? E esse lead chega para mim para eu tratar, beleza? O segundo é, seja um consultor do meu time Ademicon, e aqui eu já direciono o cara para o meu WhatsApp, tá bom? Como que chega esse lead para a gente na máquina de vendas? Deixa eu ver se vai dar para... Relatório, leads gerados. Então, eu fiz alguns testes aqui, só para verificar, pedi o Luciano, minha esposa, algumas pessoas conhecidas, para se cadastrarem. Esses leads chegam aqui para a gente, tá? Na aba Marketing, leads gerados, tá? E a gente consegue ir atualizando como se fosse ali o CRM. Se você já fez contato com o lead, se você não conseguiu contato, se ele está em atendimento. Só que eu ressalto a importância de, depois de receber esse lead aqui, pegar as informações dele, transportar esse lead lá também para o nosso CRM, para a gente fazer, né, o follow-up, o acompanhamento do lead também lá dentro do CRM, beleza? Então, basicamente, era essa ferramenta que eu queria compartilhar com vocês. Né? Se ficou alguma dúvida aí, alguém quiser perguntar. Estevão, falei. Ô, Rafael, rapidinho, Oi. só uma dúvida. Pessoa que entra no nosso link, faz a simulação. Esse lead só vai chegar na máquina de vendas ou chega no AVO também? Só chega na máquina de vendas. Pelo que eu testei aqui, não chega no AVA. A gente tem que acessar essa máquina de vendas diariamente para verificar esse lead. Isso é um ponto até de sugestão que a gente pode trazer lá para o time de TI da Demicon, né? Eu já até pensei em falar isso com eles no NAC lá, como uma sugestão desse lead cair automatizado lá na pipeline, no CRM. Beleza? Pessoal, rapidinho, só uma outra ferramenta que eu utilizo, que o Luciano, né, a gente estava conversando sobre, é uma ferramenta de inteligência artificial. O que eu fiz? Bem simples e bem prático. Eu construí um agente GPT. Dentro do chat GPT, tem que ser a versão paga. Vocês podem clicar aqui em GPTs, na abinha GPTs, lá em cima, meus GPTs. Vocês conseguem criar um agente treinado por vocês para auxiliar no processo de vendas, tá? Então, eu criei aqui um agente GPT chamado Rafael Andrade Ademicon. E eu passei para ele alguns comandos, alguns prompts, né, que é o que a gente chama de comandos dentro da inteligência artificial. Tá? E deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Editar. Quais foram as instruções que eu dei para ele? Haja como um consultor sênior de investimentos e especialista em vendas de consórcio imobiliário. Você atua há mais de 20 anos no setor de investimento financeiro e imobiliário, com foco em estratégia de alavancagem patrimonial, aposentadoria imobiliária, uso da carta de crédito como ferramenta de investimento, e assim vai. Então, eu dei um certo comando para ele aqui, da forma com que esse agente vai se comportar para trazer as respostas para mim. Só que o mais importante, o mais interessante é isso daqui, ó, a base de conhecimento dele. Ele não vai trazer essas respostas de forma aleatória. Eu fui e abasteci a base de conhecimento dele, né, o cérebro desse agente, com alguns conteúdos, algumas políticas de crédito da Demicon. São informações, assim, públicas, informações que a Demicon tem lá no próprio site. Você pode acessar o site da Demicon e baixar a política de crédito de imóveis, né, de veículos, de serviços, algumas informações que não são comprometedoras, tá? E aí, esse agente, ele toma agora essas decisões e essas respostas para me auxiliar baseado nessas informações. Então, por exemplo, posso fazer uma pergunta aqui para ele. Tem um cliente contemplado no consórcio de veículos e ele quer comprar um carro de 11 anos de uso. É possível?
ele está buscando na base de conhecimentos e ele vai trazer uma resposta para mim. Ó. No consórcio de veículos da Demicon, existe uma regra clara sobre a idade máxima do bem. Carros e automóveis até 8 anos de uso. Ou seja, o carro de 11 anos de uso do seu cliente, que ele deseja, não poderá ser adquirido com a carta de crédito. Então, assim, algumas dúvidas, algumas informações que às vezes eu deveria ter que pegar ali a política de crédito e ler ela todinha para descobrir, eu já abasteci esse agente com essa base de informações e aí eu dialogo com ele. E ele faz a consulta dentro da política de crédito da Demicon e traz a informação para mim, beleza? Então, assim, é uma outra ferramenta que eu tenho utilizado, até mesmo para negociação pelo WhatsApp. Às vezes eu estou tratando algum lead pelo WhatsApp, estou conversando com ele e esse lead traz alguma objeção para mim ou traz algum questionamento que às vezes eu fico na dúvida, eu printo a conversa no WhatsApp, abro o meu chat GPT no WhatsApp dentro do meu agente, a Demicon, e colo ali e peço ajuda para ele, como responder aquele lead. Então, claro, depois eu faço a resposta do meu jeito, às vezes em áudio, que eu gosto muito de trabalhar em áudio com cliente que também gosta de se comunicar por áudio, mas tendo como base essa informação baseada na política de crédito. Eu não tiro de trás da orelha a informação para o cliente. E eu também não perco tanto tempo tendo que buscar essa informação lendo toda a política de crédito, por exemplo. Beleza? Então, são essas duas ferramentas aí que eu comecei a utilizar, tá? E que eu gostaria de compartilhar com vocês. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta aí? Fala para nós. Que o chat GPT, a gente teve até uma instrução lá no acelerador de gestores no outro dia, até que o Guilherme Carrasco, o vice-presidente, falou. Muito cuidado, pessoal, com as informações que a gente joga para dentro do chat GPT, porque é uma ferramenta pública, todo mundo pode acessar o chat GPT. Então, tem coisas que só a Demicon consegue fazer, o concorrente não consegue fazer, não tem expertise que a Demicon tem. E se a gente começar a implementar o chat GPT público, lembrando que essa ferramenta do Rafael, ele paga e é um agente virtual que ele está treinando. E tudo que ele colocou lá é tudo que está no site da Demicon. Ele não colocou estratégia de venda da Demicon, ele não colocou isso, aquilo que possa comprometer a Demicon. Então, muito cuidado com o que vocês podem usar o ChatGPT e as informações que vocês colocam lá dentro. Pode servir de base para os concorrentes pegarem essas informações, tá? Não só concorrentes, como hackers também podem acessar e usar de forma prejudicial para a empresa. Então, muito cuidado com isso aí, pessoal. Cara, então, isso que o Luciano falou é bem importante. O que eu usei para alimentar esse agente? No final do site da Demicon, lá no rodapé, ela deixa público vários regulamentos, né, política de crédito. Então, eu peguei essas informações aqui, ó, regulamento geral de imóveis, de veículo e de serviço. Subi esses 3 documentos lá para dentro. Alguma coisa falando sobre consórcio de imóveis, veículos. Tudo isso são informações públicas, né, um treinamento sobre o seguro prestamista, né, que tem aqui também no site. Então, ter bastante atenção relacionado a isso. Tem algumas flexibilidades e manobras que a gente faz, né, com a Demicon para atender bem o nosso cliente, que é exclusivo da Demicon. Então, é importante tomar esse cuidado aí na hora de utilizar também a ferramenta. Lembrando que esse agente que eu estou treinando, ele é um agente privado, tá? Ele não é qualquer um que consegue acessar esse agente. Eu posso gerar um link e mandar, por exemplo, para o Luciano, ele consegue acessar, mas ele não fica na loja de agentes do chat GPT, como a gente pode acessar aqui, ó, são agentes meus, tá? Se a gente vier aqui em GPTs, aqui a gente consegue acessar vários agentes públicos, tá? Que são agentes que algumas empresas e pessoas treinaram e disponibilizaram para uso coletivo, beleza? Então, ter bastante atenção também de deixar o agente que você está treinando de forma privada para você utilizar ou, de repente, compartilhar ali com uma pessoa do seu time, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida aí, pergunta? Alguém quer contribuir com alguma ferramenta que também utiliza aí, que acha que vai ser interessante? E eu queria compartilhar com vocês também um pouquinho, né, de uma dificuldade que eu estou buscando quebrar cada vez mais. Na minha trajetória de trabalho, de emprego, de empreendedor, eu nunca fui ativamente um vendedor, né?
Então, essa parte minha comercial está sendo para mim um desafio que eu estou tendo que trabalhar. Eu sempre fiquei mais voltado a tocar os times. No provedor de internet que eu trabalhei, eu tocava o time de call center, tocava o time de loja, mas eu não era o cara que ia para a linha de frente fazer a venda. Então, né, é uma barreira que eu estou, né, quebrando, graças a Deus, já consegui bater aí o meu primeiro milhão com muito trabalho, mas eu estou buscando desenvolver isso também. Então, se alguém tiver alguma ferramenta, alguma ideia, algum treinamento relacionado a vendas e puder compartilhar também, eu fico grato aí. Pessoal, para quem ficou alguma dúvida, o Rafael passou muito rápido lá pela configuração da máquina de vendas, da landing page. Lembrando que esse treinamento vai ficar salvo lá no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente manda o link lá para vocês lembrarem do nosso canal. E podem acessar, tirar as dúvidas também. O Rafael também, eu tenho certeza que fica à disposição lá para tirar algumas dúvidas de vocês pelo WhatsApp. E eu também fico à disposição aqui, caso vocês já queiram fazer alguma pergunta agora no treinamento. Agora é um momento propício, mas também fica lá salvo no nosso canal do YouTube, tá? Eu mandei lá no grupo também agora o print aqui do aplicativo que o Rafael falou, do Google Authenticator. Tá lá também para vocês baixarem para usar. Beleza. Pessoal, mandei no grupo também um PDF, tá? Com passo a passo, o link da máquina de vendas, um PDF com passo a passo e também um arquivozinho falando como que faz a autenticação aí de 2 fatores, para poder facilitar. Mas como o Luciano falou, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem aí, podem me chamar no WhatsApp que eu dou uma ajuda aí. Pessoal, é isso então. Foi bom o Rafael ter compartilhado para a gente essas ferramentas aí. O Rafael não veio da área comercial, como ele falou, mas nada supera uma pessoa que quer vencer na vida, que quer aprender sempre com o outro, aprender mais. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ter muito sucesso aqui na Demicon, vai ter muita prosperidade, se Deus quiser. E vamos para cima, time. Hoje é quarta-feira, dia de vender muito. Bora fazer história. Vamos para cima. Um abraço para vocês. Valeu, Rafael. Obrigado, tá? Valeu, um abraço. Obrigado aí. Bom, tamo junto.